Não tenho AIDS. Nunca cheguei nem perto do risco de me contaminar. Minha única doença é ser apaixonado pelo Guilherme. Desde o primeiro momento, ele é tudo que eu sempre quis. Bonito, inteligente e bem-humorado. Um namorado perfeito, não? Mas ele nunca nem deu sinal que me notava. Achei que era possível criar um elo entre nós. Mas não imaginava que esse elo fosse tão fraco. Fiz de tudo para deixar ele bem. E no final das contas, ele preferiu ficar com aquela coisa sem sal, sem açúcar do Bernardo. Aquele garoto me irrita só por existir. Odeio romantismo de segunda. Não dou um mês para que um fique entediado com a chatice do outro. Mas quem me irrita mais é o Arthur. Que se acha só por ter um rostinho bonitinho. Mas o que eu podia esperar de um moleque que tinge o cabelo de loiro e passa o dia escutando Beyoncé aos berros, fazendo coreografia do El Chan? Ah, no mínimo deve ser uma passiva sexualmente frustrada. Por não ser bem comida. E o Hernandes? Treinando pra ser santo. Quer enganar quem, meu bem? Passou os últimos anos se oferecendo para um garoto de programa. Fica cuspindo ética? Me cansa. Ó! O Ícaro não. Desse eu gosto. Me diverte. Causa. Gosto de gente que provoca reação. Estou rodeado de gente que não gosta de mim. Eu sacrifiquei anos da minha vida por me dedicar a amar um cara que nem se preocupou em perguntar por que eu fiz isso. Eu tô com ódio de mim. Tô com raiva de tudo, de todos. Ninguém me olha. Ninguém quer ser meu amigo espontaneamente. Eles reclamam porque sofrem preconceito. E eu? Será que eles não veem o quanto eu sou discriminado? Pelo sotaque? Pelo jeitinho? Por simplesmente ser assim? Eu não aguento mais. Eu quero o meu fim. Solidão dói no peito, às vezes me afaga, às vezes solidão que me mata, às vezes me afaga, às vezes. Eu não tinha o direito de interferir nessa história. Na verdade, eu não sabia até onde o Cristiano ia. Não deixa de ser uma boa prova de amor, né? Amor. Quando o Cristiano me contou isso, eu tive vontade de esmurrar, cara. Eu tive que sair correndo pra evitar fazer isso. Olha, pode até não ter sido da melhor forma, mas se fazer de doente pra estar perto de você, prova que ele nutre algum sentimento. Isso pra mim é uma doença, Hernandes. Mas é assim. É sim. É um amor doentio. E o que é que você vai fazer em relação a isso? Prefiro me afastar do Cristiano. Sei lá, até a cabeça esfriar. Só não seja tão cruel e intransigente com ele, tá? Poxa, o Cristiano mentiu, sim, errou. Mas ele em nenhum momento fez alguma coisa
pensando em te fazer mal, sabe? Ele queria o seu bem. Isso é verdade. Por isso eu vou me afastar, vou evitar falar com ele, até eu criar uns pensamentos mais concretos sobre o assunto. Olha, quando ele resolveu dizer que tinha AIDS, eu imagino que ele deve ter... Ele devia ter tido ciência de tudo que ele ia passar, sabe? Da barra grande que ele ia enfrentar, dos preconceitos. E ainda assim ele decidiu assumir isso. Porque ele queria estar perto de quem ele ama. Tantas vezes eu tentei compor uma música sobre o amor, das dores que chorei, das noites que passei sentada em frente ao mar. Eu pensei desde a primeira vez, quando seus olhos encontrei, vagando sem luar, te toquei, eu te amei. A vida então me ensinou. Peraí. O que foi? O que você tá fazendo dentro dessa casa? Eu sou amigo do seu pai. Tem camisinha? Não, mas... Então eu acho melhor a gente deixar isso para outro dia. Não faz isso comigo. Olha, desculpa o impulso. É só porque eu queria magoar meu pai e eu achei que transar com um desconhecido na casa dele fosse fazer isso, entendeu? Mas pode ser ruim pra mim. Ele não precisa saber. Exatamente. Não conta nada pra ele, não. Eu planejo outra entrada triunfal. Gata, você mexeu comigo. Eu sei. Desde o dia em que passei a olhar a tua vida de um distante altar, pude então entender que Tem a chave, esqueceu? Já tô aqui há um tempo. Eu fui dar uma corrida. Não imaginei. Aconteceu alguma coisa? Não tive coragem de contar a ninguém sobre o nosso rompimento. Na verdade, eu ainda não acredito nisso, João. Tem sido difícil pra mim também. João, tudo na minha vida envolve você. Minha família, meus amigos, meu trabalho, tudo, João. Desculpe, Lária, mas quanto menos a gente se vê, melhor pra nós, tá? João, eu te amo, João. Fica comigo, por favor. João, fica comigo. Olha só, escuta. Me olha, fica comigo. Eu adoro você. Eu te amo, João. Eu perdoo você. Eu perdoo você por você ter me traído. Não tem problema, João. Eu perdoo tudo que você fez. Não tem problema. Mas fica comigo, João, por favor. Fica comigo. Não me larga. A gente vai se casar junto daqui a alguns dias. Eu sei que ele acabou. Mas eu te amo. Eu não vou mudar de ideia. Não vou. Te amo, João. Te amo. Nada do que você fizer vai me fazer voltar a amar você. Acabou. Aconteceu. Não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue. Tudo, enfim, é que eu peço a esses moços que acreditam em mim.
laissé sans rien, juste un triste lendemain, avec le goût amer de ton putain de Joe mesquin. Tu m'as laissé sans rien, juste un triste lendemain, avec le goût amer de ton putain de Joe mesquin. Sua mãe que achou disso? Eu não tô saindo de casa, é só por uns dias. Aqui eu quero ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Eu não olhar mais pra minha mãe. Me deixa muito tensa. Mas não quero te atrapalhar. Não atrapalha. Posso te perguntar uma coisa? Você traiu a Mirella? Não, claro que não. Isso é coisa da cabeça dela. Mas a gente terminou mesmo. Aquele show que ela deu é só a parte do estado mental dela. Nossa. Mas o que você faz aqui o dia inteiro? Eu estudo, faço os trabalhos com web design, essas coisas. E os seus pais? Os pais me colocaram pra fora quando descobriram que eu tô com fome. Vamos pegar alguma coisa pra gente comer? Vamos! Não me sinto muito à vontade de saber que o Cristiano tá tão perto de você. Ele já fez tão mal pra gente que... Ô, Bernardo, deixa ele. Eu sei que ele fez coisas demais pra gente, mas... Mesmo ele mentindo, eu gosto muito dele. Ele foi importante pra mim. Guilherme, você precisa ter alicerces mais sólidos daqui pra frente. É por isso que eu tô conversando com minha mãe. Eu não quero mais viver de mentiras. Mãe é mãe. Sempre. E por falar nisso, como é que é a minha sogra? Ocupada demais pra perceber que tem um filho gay. Ocupada demais, inclusive, atrás do seu sogro. Mas eles são legais. Acho que eles não iam ter preconceito se soubessem. Só não acho necessário contar. Não? É gay. Por quê? Minha vida é íntima. Ninguém conta que é hétero. Por que eu vou contar que eu sou gay? Falando assim até parece o Matheus. Matheus é o tal do ex. Não precisa ficar de ciúme não, tá? Ele é ex mesmo. Nossa relação foi um pouco conturbada. Foi ele que te passou o vírus? Eu fui muito ingênuo. Ele pedia pra gente fazer sem camisinha e eu cedia todas as vezes. Ele não sabia que era contaminado. E quando me contou, ele era tarde demais. Esquece esse Matheus, vai. Foca no que é positivo. O que foi? Você falando foca no que é positivo. Sou eu. Positivo nascendo, cresce, aprende a dar o valor. Só o simples te completa. Você vem e já desperta. Meu melhor. Pra melhor. Positivo nasce em dor, cresce, aprende a dar o valor. Só o simples te completa. Você vem e já desperta. Meu melhor. Pra melhor. Eu fiquei surpreso quando o porteiro interfonou dizendo que você estava aqui. Você tem as chaves do apartamento? Eu tenho, mas preferi não usar, né? Pra evitar surpresas. E é que devo a honra da sua visita? É que eu percebi que o nosso último encontro foi um pouco intempestivo demais. E eu me excedi. Que bom que você concorda com isso. Mas você não veio até aqui, você não encarou essa distância toda pra vir aqui e pedir desculpas. Tá insinuando o quê? Que eu vim aqui por interesse? Não, Adriana, eu só tô curioso. Eu quero a minha família de volta. Desde que minha mãe morreu, Pai, aconteça o que acontecer, você é minha família. Eu
não tô dando conta de tudo sozinha. Minha filha, eu te amo. Mas é evidente que entre a gente tem um problema. E talvez um problema que a gente... Problema entre nós dois? Não, você tem um problema, eu não. Foi você que virou gay da noite pro dia. Eu não vou admitir que você fale assim comigo. Você já é adulta o suficiente para entender isso. Eu vivi anos maravilhosos com a sua mãe, ela me deu você, mas eu acabei descobrindo certas facetas da minha personalidade que eu não conhecia antes. Chega. Eu sei o que você fez com o nosso apartamento, pai. Você transformou isso aqui num asilo de gente doente, de gays e lésbicas doentes. Doentes como seu pai. Chega. Pai, eu te amo. E eu quero ficar com você. Eu tô até disposta a esquecer completamente o que você é, mas eu não vou aturar os outros, entendeu? Se eu for ficar, somos só nós dois. Sem os seus amigos. E você quer o quê? Que eu coloque os meus amigos pra fora, é isso? Trocando em miúdos, é. Então você já pode sair do apartamento. Você vai me perder de novo? Vai me deixar embora? Vai me tocar pra esse bando de aidéticos? Nunca mais repete isso. Esse bando de aidético aqui salvou a minha vida quando você me virou as costas. Hoje desenhei a distância. Tô indo embora, tá? Por quê? O que houve? Nada, eu só pensei melhor e... Apesar de tudo, minha mãe sempre cuidou de mim, cara. Mas Renato, eu vou ficar com saudade de você. Quer dizer, agora a gente é amigo e... Não, você pode me visitar quando você quiser. Tranquilo. Hã? Nada. Tem certeza que não aconteceu nada? Na verdade, eu andei lendo umas coisas na internet. Eu acabei vendo o relato de uma garota que morreu de AIDS, com 17 anos. A história dela ficou conhecida porque no leito de morte ela pediu para a enfermeira que cuidava dela escrever o que aconteceu com ela. Ela já não tinha mais nem forças. Renato, você não vai morrer. Morrer um dia todo mundo vai, né? Só que eu acho que agora eu tenho que ficar perto da minha mãe. Tá, mas você sabe que quando você quiser voltar é só vir, né? Ela tem a chave da minha casa. Tenho sim. Obrigado. Quero que fique. Quero que finque tuas raízes no quintal. Os dedos serão sempre os dedos, e os dedos procuram o medo. Ah, isso aqui é uma delícia, gatinho. Ele vai adicionar. O que você acha? Legal, né? Tá, como é que ficou a história lá do bofinho? Voltou pra casa? Voltou. Pra casa da mãe. Acho até melhor, sabia? Isso, bicha. Finge que não dói, que não tá nem aí, que não tá sentindo falta. Ah, amiga, eu andei pensando e eu acho que eu não ia conseguir namorar com o Renato. Ah, já sei. É por causa daquelas feridinhas que dá na pele, né? Quando a pessoa tem AIDS. Ah, é tão feio. Eu pesquisei na internet. Sem falar na magreza, né? Nossa. Talvez. Não da forma que você tá colocando. Mas é que eu sei que uma hora ou outra as coisas iam se complicar, sabe? E eu não ia conseguir ficar do lado dele. Eu não quero um namorado só pra ficar desfilando no posto 9 de Ipanema. Ih, que teatro é esse? O que tá pegando? Eu gosto do Renato. Quero ajudar ele. A história dele é uma barra. Mas eu não tô sendo eu com ele. Isso é porque ele é cego, né? Porque você é mais mulher que eu.
Oi, só vim entregar a chave mesmo. Renato, você tá aqui há quanto tempo? Só tempo suficiente pra saber que você é gay. Bicha sorrateira. Renato, olha só. Ainda bem que eu fui embora, né? Porque eu acho que eu não ia dar conta de morar com um gay mesmo. Quê? Meu amor, volta aqui. Volta aqui que eu vou falar um monte de coisa na sua cara agora. Tá, olha bem pra minha cara. Eu já sou com preconceito porque eu sou feliz e biscate. Ele porque é gay e você porque tem AIDS. Então fica na sua, preconceito comigo não cola. Ai, falei mesmo. Não fica assim não, dá licença. Eu, hein? Cheio de preconceito pro meu lado, dá licença. Mas quando ele brilhar sobre os corações endurecidos pela dor, a luz que vai brotar vai guiar nosso mundo sob a lei de paz e amor. E os homens vão lutar com armas poderosas, mas ninguém vai se ferir, porque vão combater não contra os seus irmãos, mas contra o mal que está em si. Ei, não vou tomar muito do seu tempo, eu só queria te dizer que você pode sair pra onde você quiser, tá? Pode fazer o que você quiser, eu já não me importo mais. Nossa. O que foi que deu a você? Nada, eu só entendo que eu não posso exigir mais nada de você. Só te desejo sorte. Obrigado, papai. Vou fazer bom uso da liberdade. Só queria te pedir que enquanto você estivesse nessa casa, você pensasse bastante sobre as suas atitudes. Valeu. Vai brincar lá fora. Hoje o sol não veio, mas ao menos não choveu. Já está na hora de você ver um mundo que ainda não conheceu. Não tenha medo se eu te deixar aqui. Posso voltar sempre que achar que quer se divertir. Hoje está mais frio.